E aí, pronto para a próxima parte? Tá. Vamos dar sequência na análise visual, só que agora a gente vai falar sobre uma outra característica dos vinhos, que é a intensidade da cor. Nós já falamos sobre as tonalidades, né? Falamos sobre as lágrimas e agora vamos falar sobre a intensidade. O que significa então a intensidade quando nós olhamos para uma taça de vinho? Quando você pega um vinho, você tem uma cor, por exemplo, um vermelho rubi, a gente já estudou isso, né? Se você não lembra, volta lá no vídeo, vale a pena. Você tem uma cor vermelho rubi. Eu posso ter um vinho vermelho rubi com uma cor escura, intensa, ou posso ter um vermelho rubi com uma cor clara, uma intensidade menor. Eduardo, o que significa então, num vinho, essa intensidade? Quando eu olho a cor, quanto mais intenso, o que isso nos diz? Bom, isso nos ajuda muito a identificar o tipo da uva. Por quê? Determinadas uvas, elas têm mais pigmentos do que outras. É o que nós chamamos de polifenóis. Quanto maior a concentração de polifenol numa uva, é o que nós chamamos que essa uva se torna mais tinteira, ela vai dar mais cor ao vinho. Então, alguns exemplos assim de uvas que são muito intensas, tem bastante corpo. Taná, Malbec, Syrah, Petit Syrah principalmente, são uvas que são muito tinteiras. Essas uvas, quando são vinificadas, elas tendem a dar mais corpo, mais estrutura ao vinho e faz com que ele também se torne mais intenso. Inclusive, em alguns processos, um exemplo disso é a uva Alicante Bouschet, em Portugal, ela é muito utilizada em cortes. Por quê? Para dar mais cor, mais intensidade ao vinho. É uma proposta do enólogo, cada um vai utilizar da maneira que acha que é mais adequado para o seu clima, para a sua estrutura, para o projeto que ele está desenvolvendo, que é o produto que ele quer entregar no final, que é o vinho, ok? Mas o que vale para nós, então, como análise do vinho? Vale sempre prestar atenção na cor do vinho. Se eu tenho um vinho tinto com uma cor mais clara, isso já nos leva a outros tipos de uvas. Por exemplo, a Pinot Noir, Tempranillo, são uvas que têm menos corpo, elas são mais claras. Isso nos dá uma identidade, uma visão clara, mais simples de qual é a possível uva. Significa então que eu tenho um método infalível para identificar a uva? Não, claro que não. Lembra que isso é só um indicativo, isso vai te mostrar. Lógico que não é apenas a uva que vai causar isso dentro do vinho. Nós temos também a diferença no processo de fermentação, de vinificação. Um exemplo claro disso é o vinho do Porto. Dependendo da forma aonde ele é armazenado, você pode gerar um vinho com uma intensidade de cor maior ou uma intensidade de cor menor. Um exemplo, de novo, no vinho do Porto, são os vinhos do Porto Ruby e Tawny. Qual é a diferença básica de um para o outro? É aonde esse vinho é armazenado. No caso de um, ele é guardado em barricas pequenas de 225 litros e o outro é guardado em pipas de 5.000 litros. O fato de ter mais ou menos contato com o oxigênio faz com que a cor também se torne mais intensa ou menos intensa. Tá bom? Então, isso são indicativos para a gente, é mais um aspecto na análise visual. Agora, quando você olhar para o vinho, além de tentar identificar a tonalidade para saber a idade do vinho, as lágrimas para identificar a quantidade de álcool, você agora também pode ver a intensidade da cor e tentar identificar a uva. Legal? Faz sentido para você? Então continua seguindo a gente aqui, porque a gente vai ter mais vídeos explicando sobre vinhos e sobre esse mundo maravilhoso que nós tanto gostamos. Forte abraço, beijo no coração, até a próxima!